Eu saúdo a todos com a graça e com a paz de Jesus Cristo. Nós vamos, com a misericórdia de Deus, continuar meditando no livro do Evangelho de Marcos, ainda no capítulo de número 1. E hoje nós vamos, a partir do versículo 40, Marcos, capítulo 1. Hoje nós terminamos o capítulo 1. Vamos terminar o capítulo 1, se Deus quiser. Vamos até o versículo de número 45. Hoje falando da cura de um leproso. Nós já estamos aí há mais ou menos umas 7, 8 mensagens dentro do Evangelho de Marcos. Nós temos aprendido muito através dessa palavra, até porque é o Evangelho de Jesus, e sendo o Evangelho de Jesus, sempre nos dá algo para que nós possamos aprender. E nós vamos relembrar um pouco, né, aquilo que nós temos aprendido. Vamos lembrar, acho que é importante lembrar que Marcos está escrevendo para os romanos, e Marcos está escrevendo para os romanos, e os romanos eram povos que valorizavam os guerreiros, que valorizavam o poder. E eu fiquei pensando sobre isso, assim, a inteligência dada por Deus e pelo Espírito Santo para os evangelistas, para que eles escrevessem usando estratégia. Eu tenho alguns problemas com essa palavra estratégia, porque às vezes fica parecendo que você está querendo enrolar os outros. Vou fazer aqui uma estratégia para a gente conseguir atrair as pessoas, uma estratégia para a pessoa aceitar Jesus, uma estratégia... Eu tenho alguns problemas com essa palavra, né? Mas, assim, olhando para essa palavra sem preconceito, ela seria agir, aplicar um método com inteligência e dentro da legalidade, com honestidade. Então, assim eu aceito a palavra estratégia. Assim eu acho que eu não tenho tantos problemas com ela. Uma palavra que eu nunca mais ouvi, e essa é problemática, é estratagema. Não sei se os irmãos já ouviram essa palavra, estratagema. A pessoa elaborar um estratagema. Aí sim, é um plano maléfico, um plano mesmo para enganar, entendeu? É algo semelhante a que os golpistas fazem. Eles elaboram um estratagema. Então, os evangelistas não usavam de estratagemas, mas eles usavam de estratégia. Então, essa informação é importante, porque ele está escrevendo aos romanos. Não é uma epístola aos romanos, não é um evangelho aos romanos, é que ele sabia que as primeiras pessoas que iam ler esse evangelho eram pessoas de Roma. E as pessoas, elas são diferentes no seu modo de pensar, de acordo com o lugar que vivem, de acordo com a cultura que têm. E a cultura dos romanos é uma cultura de poder, que valoriza os guerreiros vitoriosos. E é por isso que Marcos usa uma estratégia de que, se você observar, desde o primeiro versículo do capítulo 1 até agora, nós só estamos vendo o Senhor Jesus prevalecendo, demonstrando poder e demonstrando autoridade, porque ele realmente tem poder e tem autoridade. Então, não é um Jesus na manjedoura, não é um Jesus apresentado no estábulo,
Entendeu? Não é um Jesus apresentado esbofeteado, cuspido, humilhado. Ele vai apresentar. Ele vai apresentar. Porque todo servo de Deus que anuncia a sua palavra tem que apresentar todo o conselho de Deus. Ou seja, tem que apresentar tudo sobre o evangelho. Ele não pode... os romanos só gostam de poder, então eu só vou mostrar os momentos em que Jesus demonstrou o poder. Não. O Marcos vai mostrar Jesus sofrendo. O que eu estou dizendo é que, de cara, ele não mostra. Porque corria o risco de um romano ler, no primeiro capítulo, falando sobre um homem chamado José, uma mulher chamada Maria, naturais de moradores de Nazaré, uma aldeiazinha, sofredores, montados no jumento, indo para Belém, sofrendo para o menino vir a este mundo, e esse menino vindo em um estábulo e colocado numa manjedoura. Corria o risco de um romano ler isso aí no primeiro capítulo e já dizer assim: este Deus aqui não me interessa, ele é fraco. Entenderam? Então isso é uma estratégia. Não é que, repito, não é que Marcos vai esconder esse outro lado de Jesus, o homem de dores, o homem que sabe o que é padecer, o homem que se entregou. Ele vai mostrar, mas quando ele mostrar, os romanos já vão saber que era esse que vai sofrer, esse que vai ser crucificado, esse que vai ser esbofeteado, esse que vai ser humilhado, está sendo porque quer. Amém? Está sendo porque quer, porque um homem que fez tudo o que ele fez tinha capacidade de dar só um peteleco ali naqueles soldados. Inclusive tem um texto em João que quando os soldados vieram prender Jesus e eles perguntavam, procuravam por Jesus e diziam: quem é desses aí que é Jesus? Estavam todos ali reunidos, ele com os discípulos, e Jesus se apresenta e diz assim: sou eu. Quando Jesus diz sou eu, eles caem todos por terra. Só em Jesus dizer sou eu, eles caem por terra. Além do fato dele dizer, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e ele mandaria uma legião de anjos para me socorrer. Ora, irmãos, um anjo só já seria o suficiente para acabar com aquela raça todinha ali. Um anjo só. E ele disse, se eu quisesse, o Pai mandava era uma legião. Ele disse também, a minha vida ninguém tira de mim. Eu voluntariamente a dou, e dou para tomá-la de volta. Porque tenho autoridade para isso. Então, os romanos já iriam entender que este Jesus é poderoso, porque de cara o Marcos já apresenta ele como um homem poderoso. Anunciado por João Batista, depois aparecendo para ser batizado, o seu batismo com algo muito fenomenal acontecendo, a voz do Deus Pai, a presença do Deus Espírito Santo, ele indo ao deserto, vencendo o diabo, mostrando autoridade sobre o diabo. Depois ele escolhendo discípulos, depois ele indo para uma sinagoga, demonstrando autoridade no ensino, porque diziam, ele não ensina como os escribas, ele não ensina como os mestres da lei, ele ensina com autoridade. Depois aparece um homem endemoniado e ele meramente com a palavra, ele diz assim, cala-te e saia dele. E aí, simplesmente o demônio sai. E as pessoas sabiam que para sair um demônio passava 7 dias, 20 dias, sei lá quantos dias, eles tentando expulsar o demônio, suando, se acabando, fazendo rituais. Jesus só mandou sair e ele saiu, demonstrando poder e autoridade sobre os espíritos malignos. Saindo da sinagoga, ele vai lá para a casa da sogra de Pedro, chega lá na casa da sogra de Pedro, cura essa mulher, simplesmente com um toque, levanta ela e ela passa a servi-lo. Depois a multidão vem, a cidade toda vem para aquele lugar, e ele curou a todos. E depois foi orar, foi ter comunhão com o seu Pai. Isso aí foi um dia na vida de Jesus que nós vimos. Terminamos de ver esse dia na vida de Jesus semana passada. Então você consegue perceber
como Marcos até agora está mostrando que Jesus é poderoso e tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Amém? Então, essa é a estratégia, a inteligência espiritual de Marcos. E aqui ele continua nessa mesma toada, continua nesse mesmo ritmo e passa a falar da cura desse leproso, a partir do versículo 40. E a primeira palavra que eu olho aqui, às vezes eu peço a Deus para me ajudar nisso aqui, e eu indico a vocês também, que quando vocês lerem a Bíblia, vocês leiam palavra por palavra. Eu sei que vocês já fazem isso. Todo mundo que lê palavra por palavra. Mas é prestando atenção em cada palavra que está sendo dita, que está escrita ali. Não é? Comendo, como uma vez eu fiz aqui uma comparação, quando você come um doce de leite muito gostoso, ou um pudim, não é? Muito saboroso, e você não quer que acabe, aí você vai comendo ali assim, parece um ratinho. Que é para não se acabar logo, a Bíblia tem que ser degustada dessa forma. Então eu vou parar já nessa palavra aqui, ó. Aproximou-se dele um leproso. Aproximou-se dele um leproso. Quando? Depois que ele foi pela região da Galileia, não é? Porque na semana passada, não sei se foi semana passada, na última pregação, nós vimos que Jesus foi chamado para ficar no lugar onde ele estava, mas ele disse, não vou ficar aqui, tem outras cidades para eu pregar, foi para isso que eu vi, ele viajou, foi para outro lugar. Quando nós olhamos para o texto de Mateus, a gente entende que isso aqui aconteceu logo depois do Sermão do Monte. Mateus conta essa mesma história e ele localiza essa história logo depois do Sermão do Monte. Por isso que tem um cântico que diz, Jesus desceu do monte com a multidão e eis que um leproso o adorava ali, dizendo, ó Senhor, se tu quiseres, faças com que eu fique limpo. Isso aqui é quase o texto todinho que a gente leu, a gente vai ler. Desceu do monte depois do Sermão do Monte. Marcos não fala do Sermão do Monte ainda. Marcos ele é mais apressado, ele quer chegar logo no final, né? E aí ele diz, aproximou-se de Jesus um leproso. Isso aqui já é algo assim para se prestar atenção. Porque mesmo o irmão mais recente na igreja tem uma ideia de que leprosos eram pessoas que viviam separadas da sociedade, viviam separadas da comunidade. Eles não podiam se aproximar. Existiam leis muito rígidas para leprosos, que você lê em Levítico principalmente. É muito triste, se torna muito triste. Quando você lê, você se comove. Quando alguém contraía uma lepra, que naquele período não era só o que a gente chama hoje de hanseníase, não é? Que tem tratamento, que as pessoas hoje em dia se tratam no posto de saúde, mas era toda e qualquer afecção de pele, toda doença de pele, eles olhavam e diziam, é leproso. É lepra, chamava de lepra. Se eles vissem um negócio assim meio estranho na pele de alguém, não, essa pessoa não pode ficar aqui, vai ter que ser isolada. Obrigavam até a pessoa a andar com os cabelos assanhados e desarrumados. Obrigavam a se vestir de trapos, para que de longe fosse reconhecido que ali tinha algo errado. E se por acaso alguém fosse se aproximando, sem querer e sem saber, o leproso tinha que gritar, imundo, imundo, sobre si mesmo. Falando sobre si mesmo. É muito triste, né, irmão? A pessoa tem que gritar isso, eu sou um imundo, não se aproxime de mim. Porque havia leis muito rígidas. Tanto no sentido de que podia pegar, a pessoa podia contaminar o outro, uma doença contagiosa, como no sentido espiritual, no sentido da lei de Moisés,
alguém ficaria extremamente contaminado se tocasse no leproso, ainda que não pegasse lepra. Então ele tinha que viver essa vida triste. Imagine só um pouquinho aí comigo, imagine. Imagine, você tem um filho. E esse filho lá tem os seus 20 anos, sei lá, 18. E de repente ele aparece com um negócio na pele, você é da comunidade de Israel, você obedece à lei de Moisés, aí vem lá, os oficiais verificam, os sacerdotes, que o seu filho está leproso. Eles arrancam ele da sua casa e levam para viver isoladamente com outros leprosos que andavam como se fossem zumbis, andavam como se fossem mortos-vivos, não podiam se aproximar de ninguém e ninguém podia se aproximar deles. É triste, né? Triste. Por isso que eu quis dizer isso a vocês, para que vocês pudessem se admirar junto comigo, que esse leproso fez o quê? Se aproximou. Ele, sabendo de tudo isso, sabendo de toda a proibição, aproximou-se de Jesus. Então, para mim, isso aqui já é uma grande lição para todos vocês, todos nós aqui que estamos presentes, qualquer pessoa que possa estar ouvindo nesse momento, que nós não nos seguremos, não tenhamos medo, passemos por cima de tudo e de todos para nos aproximarmos de Jesus. Ainda que uma lei diga que eu não posso me aproximar dele, passe por cima dessa lei e se aproxime de Jesus. Se teu pai disser para você ficar longe dele, não obedeça, se aproxime de Jesus. Se o teu marido disser, não aproxime-se dele, não obedeça, se aproxime de Jesus. Se a tua esposa não quiser, passe por cima dela, no bom sentido, e se aproxime de Jesus. Porque Jesus é aquele que é o amado das nossas almas. Jesus é aquele que nos completa. Jesus é o nosso Salvador. Não dá. Sem Jesus não dá, não é? Não é assim que a gente canta? E não dá mesmo. Aproxime-se de Jesus. Esse homem tinha grandes impedimentos para se aproximar, mas mesmo assim ele se aproximou. E você que me ouve, que me vê, que me escuta agora, e que eu que estou escutando essa palavra, eita, meus irmãos, essa palavra bate. Ela bate porque nós temos tanta liberdade para nos aproximarmos dele. Glória a Deus por isso. Nós temos tanta liberdade para nos aproximarmos dele. Quantas vezes falamos com ele hoje? Quantas vezes lemos a sua palavra hoje? Quantas vezes meditamos na pessoa dele hoje? Quanto tempo temos passado com ele durante a nossa semana? Não há impedimentos. O véu foi rasgado. Nós somos livres para nos aproximar do trono da graça, onde está nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproximemo-nos dele. Mas alguém pode ter algum impeditivo, algum impedimento. Alguém pode pensar, nossa, eu fiz uma coisa tão errada. Nossa, eu tenho andado tão mal. É semelhante a uma lepra espiritual, porque muitas vezes a lepra é comparada ao pecado. E aí a pessoa pode pensar, eu não vou me aproximar de Jesus não, porque eu estou vivendo uma vida muito... Eu estou vivendo uma vida muito devassa, eu estou vivendo uma vida muito errada. Aí é que tem que se aproximar mesmo. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu vos ensinarei, e vocês aprenderão de mim a serem mansos e humildes como eu sou, e vocês acharão descanso para a alma de vocês. Porque vocês estão na devassidão, no erro, no pecado, na mentira, vocês estão procurando descanso. Todo ser humano procura descanso. Vocês não vão encontrar descanso nestas coisas. Essas coisas só vão deixar vocês mais desgastados e vão matar vocês no final. Venham a mim e vocês encontrarão descanso para vossas almas. Então, aproximemo-nos de Jesus. Passemos por cima de toda lepra e vamos nos aproximar do Senhor Jesus.
Ele se aproximou e rogou-lhe de joelhos, rogou-lhe, pediu-lhe, aproxime-se de Jesus e peça. Aproxime-se de Jesus e peça, e rogue mesmo. Né? Rogue segundo a vontade dele. Estou me lembrando, eu estou sempre assim, muito musical, assim, ultimamente, nas pregações, né? E eu estou me lembrando de um cântico, eu não sei se alguém vai se lembrar aqui, é só um trechinho, alguma coisa assim, é Cristo está aqui, pede o que tu queres, um negócio assim, né? Mandágua conhece. Cristo está aqui, pede o que tu queres. Eu posso ter também algumas resistências com esse tipo de coisa, porque fica parecendo que Jesus está pronto para dar o que eu quiser, mas é isso mesmo, peça o que você quer. Se ele vai dar ou não, aí é outra coisa, mas peça. Roga a ele. Se aproxima dele e roga a ele, como este leproso se aproximou e rogou de joelhos. O que significa de joelhos? Diz o evangelista Lucas, que também conta essa história, lá no capítulo 5, que ele colocou o rosto em terra. Esse leproso, alguém arrisca dizer qual era a nacionalidade dele? Alguém arrisca dizer de que povo esse judeu, dê a resposta. Esse leproso era? Hã? Era judeu, né? Por que eu sei que ele era judeu? Porque só os judeus obedeciam essas leis sobre leprosos. Se um grego ficasse leproso, ele não devia nada a judeu nenhum. Né? Ele não era obrigado a seguir as leis dos judeus sobre a lepra. Quem era obrigado a seguir a lei sobre a lepra era um judeu. Então esse cara era judeu. Judeu, irmão, não se ajoelha diante de nada nem de ninguém, a não ser nas loucuras que eles cometeram naquelas épocas lá do bezerro de ouro e tudo mais, né? Mas o judeu fiel, o judeu real, o judeu convicto, o judeu de fé, ele só se ajoelha perante o eterno. É assim que eles chamam, não é? Então, quando esse judeu se ajoelha perante Jesus, ele está dizendo, tu és Deus. Ele está declarando, tu és o eterno no meio de nós. Ele não sabia dizer com as palavras bonitas de João, mas se ele soubesse, ele estaria dizendo, tu és o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Está habitando entre nós. E eu estou vendo tua graça, e eu estou vendo a tua verdade. Ele reconheceu neste homem o Messias, o enviado para salvar. Ele se prostrou, ele adorou e ele rogou. Ele fez 3 coisas, né? Se aproximou, rogou, se prostrou. Se aproximou, se prostrou e rogou. Só esses 3 pontos, já dá para você levar para casa. Aqueles sermões de 3 pontos. Né? 3 passos de um leproso que nos ensinam muita coisa. Aproxime-se de Jesus, adore prostrado a Jesus, porque Ele é Deus, e rogue a Ele. Amém? E o rogo, e o pedido? No pedido também tem lições. Olha que pedido bonito. Se quiseres, não é nem um pedido, é uma afirmação, mas ainda é um pedido. Se quiseres, podes purificar-me. Eu sei que tu podes purificar-me. Nós que cremos, sabemos que o Senhor Jesus pode tudo. Não tem as angústias aí de você? Ai não, vocês não são angustiados não, né? Todo mundo aqui é muito feliz. Se acorda de manhã achando graça, dando cambalhota. Nós temos as nossas angústias, não temos? Nós temos. Nós temos as nossas tristezas. Mas nós sabemos
Essa é a diferença, porque ficou parecendo estranho o que eu estou dizendo aqui. Que coisa estranha, o pregador está destacando que crente tem angústia, crente tem, irmão. Tem tristeza, tem preocupação, tem tribulação. Tem. Mas nós temos uma certeza, que nós temos um Deus, que nós cremos no Cristo, neste mesmo Jesus aqui, que ele tem poder para curar todas as enfermidades, para sarar de toda dor, para aliviar de todo peso e para eliminar toda angústia. Ele é poderoso para isso. É poderoso. Isso é tão interessante, irmãos, que mesmo que ele não elimine, isto nos consola. Eu não sei se acontece com vocês. Amém? Isso nos consola. Pode ser, Senhor Jesus, que eu vá carregar uma angústia até o final da minha vida. Mas só o fato de eu saber que o Senhor é poderoso para me curar, me consola. Porque eu sei que o Senhor está no controle. E se não está me curando, é porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Porque como eu comentei aqui em alguns momentos, eu não sei onde foi que eu comentei. Foi lá no José Valdo. Tem gente, irmãos, tem gente que só se curva, que só se prostra, que só se humilha, que só adora a Jesus se tiver em grande aperto e dor. Sabia? Tem gente que só declara Jesus é o meu Senhor, que só se humilha quando é colocado num leito de hospital. A tal ponto que Paulo chegou a dizer algo muito estranho, mas que não é estranho. Uma vez ele falando sobre um certo Alexandre, né, que não é você. Acredito que foi Alexandre, o latoeiro. Ele disse assim: a quem eu entreguei? A Satanás. Que coisa, né? Paulo disse: eu entreguei ele a Satanás. Aí ele completa: para que o corpo dele seja destruído, mas o espírito seja salvo no dia do juízo. Então, Deus, olha, irmãos, olha o que eu vou dizer e vou provar na Bíblia, que é para ninguém ficar me chamando de doido. Deus entrega pessoas a Satanás. Que coisa doida que eu estou dizendo, hein? Tem um livro todinho na Bíblia que começa com Deus entregando o homem a Satanás. Que livro é esse? Jó. Não é não? Ele entregou, tá aí ele aí para você. Faça o que você quiser, menos tocar na vida dele. Porque o diabo, como dizia Lutero, é o cachorro de Deus. Deus mantém ele assim numa coleira, segurando com uma guia, e ele só vai até onde Deus permite. Então, as angústias, as tribulações, elas existem, eu não preciso dizer para vocês todos passam, mas nós temos o consolo de saber que Jesus está conosco nas angústias. E que tantas vezes, Ele nos curou. Eu não gosto muito desse negócio de levantar a mão, mas levanta a mão aí. Quem já foi curado por Jesus alguma vez? Eu já fui. Quem já clamou e Jesus atendeu? Né? Aí você fica, eita, coisa maravilhosa, né? Aí quando você clama e ele não atende, quando você clamar e ele não atender, não se esqueça, nada mudou, Jesus ainda está ali. Isso é maravilhoso. Então, eu estou dizendo isso porque o leproso falou: se tu quiseres, eu não sei se tu queres. Isso aí não é falta de fé não, irmão.
Isso aí é reconhecimento da soberania, do senhorio de Cristo. É se o Senhor quiser. Veja como é que era antigamente. Quando não tinha aqueles falsos mestres que passaram a ensinar que você tem que olhar para Deus, na cara de Deus, e determinar a tua cura. Parece com isso aqui, irmão. Porque passaram a ensinar isso aí. Eu determino a minha cura. Tem outros que chegam para as pessoas e dizem, eu profetizo não sei o quê. Não faça isso não, meu irmão. Não faça isso não. Não é? Você que está me ouvindo aí, não faça isso não. Deseje coisas boas para as pessoas. Amém? Não sei se é o começo da segunda carta de João. Eu acho que é. Que ele fala com o Gaio. Ou é a segunda ou é a terceira. E ele diz assim. Ele diz, eu desejo que você esteja com saúde e com prosperidade, assim como vai bem a tua alma. Então isso aí é uma oração que todos temos que fazer por todos. Olhe, todos vocês estão olhando aqui para mim agora, desejo para mim agora saúde e prosperidade. Mas profetizar é outra coisa, irmão. Profetizar é Deus me disse. Aí o negócio é mais fino. Não é no atacado assim não, não é a rodo assim não. Ali tem uma casa onde tem uma profecia. Ali que eu digo eu estou só criando um exemplo. Não tem mesmo ali não. Depois alguém ia sair, eu ia sair e o pessoal me perguntar ali aonde, né? É um exemplo. A pessoa diz, bem ali tem uma casa onde lá eu vou para receber uma revelação. Está aqui a revelação, irmão. Amém? Aqui é a revelação. Agora, desejar o bem para o outro é mandamento. Queiramos o bem uns dos outros. Queiramos aqui que todos estejam com saúde e prósperos. Prósperos. Em todos os sentidos. Então o leproso disse, se tu quiseres. É muita humildade aqui também. Mas eu nem sei como é que esse cara era. Ó. Já vou fazer outra aplicação. Que é a mesma que eu fiz nesse instante. De repente esse homem aqui, antes de ser leproso, era arrogante. Eu faço o que eu quero. Quem manda sou eu. Quem resolve as coisas é o dinheiro. Nunca esqueci da frase de um homem que eu ouvi. As coisas desse mundo, as portas desse mundo se abrem com o doutor real. Quem resolve tudo é o doutor real. Ele falava assim para mim. Estão entendendo, né, o que ele quis dizer? Real, o dinheiro. Aí, às vezes, a pessoa tem que levar umas pancadas, que é para poder reconhecer e encontrar o quê? O seu lugar. E eu sei que nós usamos essa expressão para humilhar os outros. As pessoas usam, né? Ei, rapaz, reconhece teu lugar, né? Para humilhar os outros. Mas, biblicamente, espiritualmente, a maior bênção que tem é a gente achar o quê? O nosso lugar. É como o melhor do mundo eu achar o meu lugar. Tu és o Senhor e eu sou o teu servo. Tu és o meu pai e eu sou o teu filho. Tu és meu salvador e me encontraste pecador, morto nos meus delitos e pecados. E tu me vivificastes e, portanto, eu viverei toda a minha vida para ti. Este é o meu lugar. Como o melhor do mundo é quando Deus bota a gente no lugar da gente. Então, quem sabe Deus não estava botando esse homem no lugar dele. E aí ele diz, se quiseres, podes purificar-me. Podes me tornar limpo. Jesus, ele fez de tudo. Ele fez de tudo. Ele expulsou demônios. Ele curou enfermos. Ele purificou leprosos. Ele ressuscitou mortos. Amém? Sinais. Todos sinais. Para que nós soubéssemos que ele era poderoso para fazer isso? Não.
para que nós soubéssemos que ele era o Messias, o Salvador, o enviado, aquele que nos salva do pecado. Desde o começo, o anjo Gabriel avisou para Maria: o nome do menino será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. É isso que ele vai fazer. O que ele vai fazer nesse meio tempo, o que ele vai fazer nesse processo, como ele vai realizar esse processo, aí ele vai usar o que ele quiser usar. Mas o que ele quer mesmo é salvar o povo dos pecados. Porque se ele quisesse curar enfermos, ele tinha curado todo mundo. Se ele quisesse curar leprosos, tinha curado todos os leprosos. E não curou. Mas cura leproso também para deixar os homens indesculpáveis. Porque judeus que fiscalizavam messias, supostos messias que aparecia de repente o cara dizendo: eu sou o Messias, eu sou o Salvador. E eles usavam um critério. Eles diziam: o Messias, quando vier, ele vai expulsar um espírito mudo. Ele vai ter autoridade sobre um espírito mudo, né? Ele vai curar um cego de nascença. Ele vai purificar um leproso. E ele vai ressuscitar um morto. Jesus fez tudo isso aí, muito mais. Eles não têm como ter desculpas. Jesus fez tudo para mostrar que ele era o Messias. Então essa história, apesar da gente estar tirando muita lição a partir do leproso, mas essa história, ela é sobre Jesus, não é sobre o leproso. A Bíblia não é sobre leproso, não é sobre mulher com fluxo de sangue. A Bíblia não é sobre um homem que perdeu umas jumentas. A Bíblia não é sobre uns meninos que foram comidos por urso. A Bíblia não é sobre um profeta que foi arrebatado no carro de fogo. A Bíblia não é sobre um Lázaro que foi ressuscitado. A Bíblia é sobre Jesus. Por isso que as parábolas que tem em João 15, aliás, em Lucas 15, não deveria ser chamada parábola da ovelha perdida, mas parábola do pastor que foi em busca da ovelha. Não deveria se chamar parábola da dracma perdida, mas parábola da mulher que achou a dracma, que é a mulher que representava o Cristo. Não deveria chamar parábola do filho pródigo, era para ser parábola do pai que tinha 2 filhos. Porque não é sobre nós, nunca foi sobre nós, e nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você. Jesus, estou musical mesmo. Estou musical. Amém, irmãos? Estão acompanhando? Jesus tem misericórdia, estou no primeiro versículo. Jesus, versículo 41. Jesus profundamente compadecido. Jesus tem sentimento. Jesus sente, irmãos. Olha, alguns estudiosos, alguns manuscritos, vocês sabem que a Bíblia chegou a nós por providência de Deus, às custas de manuscritos. Foram encontrados mais de 5.000 manuscritos, pela providência de Deus. O que é um manuscrito? É um documento escrito à mão, né? Com tinta, em um papiro, em papel, rolos, acharam lá no Mar Morto, numa região chamada Qumran. Estava lá, por providência divina. Aí estava lá um monte de evangelho, epístolas de Paulo, coisa maravilhosa. Aí eles foram analisar os manuscritos. Alguns, nessa passagem aqui, escrita em grego, dizem assim: Jesus ficou compadecido. E em outras passagens, em outros manuscritos falam: Jesus ficou irado. Se ele ficou compadecido, nós conseguimos entender. Jesus se compadece, se move de íntima compaixão. Se ele ficou irado por ver a que ponto aquele homem foi levado a ficar. Como quem diz: olhe só como está a situação desse mundo. Olha o que o pecado fez com o mundo. E vem uma ira no coração de Jesus. Você lembra de cabeça, muitas vezes Jesus ficou irado.
Você lembra de cabeça, Jesus chorou algumas vezes. Olhando para Jerusalém, ele se emociona. Ele se admira da fé daquele centurião. Jesus não era apático. Não é pecado, viu? Emocionados que estão aqui presentes, não é pecado se emocionar, viu? Não é pecado. Jesus era assim. Ele só não era irracional. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não é insensível. Ele sabe da dor. Ele sabe o que está acontecendo. E ele se comove. No texto grego também fala que aqui é como se falasse de tripas, entranhas. Ele sentiu nas entranhas dele ali. Ele foi mexido. Porque quando a gente fica mexido, um dos primeiros lugares que mexe é por aqui, né, irmão? E eu não quero nem falar de outras coisas, estou falando só aquele frio na barriga que dá. A pessoa que tem medo de falar em público, vai falar e fica tudo aqui dando embrulho, as borboletas. Jesus sentia tudo isso. Ele sente, ele é homem de dores, sabe o que é padecer. Ele não é insensível e profundamente comovido, compadecido, estendeu a mão, tocou nele. Não podia, irmão, tocar. O leproso se aproximou, mas não tocou não. Ainda teve esse pudor, mas Jesus foi lá e tocou. Jesus precisava tocar nele para ele ficar curado? Não, mas ele tocou. Por quê? Porque ele queria mostrar, ou porque ele queria sarar outras dores daquele homem que nunca mais tinha sido tocado. Por mais que alguém fale, eu não gosto de abraço, eu não gosto de ninguém pegando em mim, mas o toque humano é importante. Não é? Um abraço de um amigo, de um irmão. O toque específico entre os cônjuges. Não é? Importante. Às vezes, eu já vi muito isso acontecer. Às vezes uma pessoa está com um choro engasgado. Já ficou com o choro engasgado? Tem uns que não, porque tem um pessoal aqui que Jesus teve misericórdia. Eles quase se tornaram psicopata, mas não se tornaram. Jesus teve misericórdia. Eu não estou falando de você. Porque os psicopatas, eles não têm esse tipo de coisa, não. Mas normalmente a pessoa fica com choro engasgado às vezes, né? Ou porque está segurando, ou não é nem segurando, é porque não consegue, né? Está ali. Aí uma pessoa chega, aí faz bem assim no ombro dela, assim, ó. Fulano, estou contigo. Aí nessa hora a pessoa desaba, não é não? Já viu isso? Parece até um botão que você aperta ali. O toque. Importante. Jesus estava trazendo esse homem de volta para o mundo do contato humano. Tocou nele para curá-lo. Curou ele de tudo. Curou da lepra e curou também de questões emocionais que com certeza ele foi desenvolvendo. Porque como é que uma pessoa fica emocionalmente sendo isolada, irmão? Arrancado da sua família, tendo que andar todo andrajoso e gritar sobre si mesmo. Aqui vai passando o imundo. Pelo amor de Deus, isso aí é para detonar a saúde mental de qualquer um. Aí Jesus tocou ele com a mão dizendo, eu quero. Glória a Deus, Eu sei, irmão, que a gente tem que aceitar a vontade de Jesus. Mas é tão bom quando diz, eu quero isso aí, eu quero fazer o que você está pedindo. Não vamos ser hipócrita não, né? Quero, fica limpo. E no mesmo instante, não precisou de ritual, não precisou mandar tomar banho, não sei aonde, não precisou fazer nada. No mesmo instante, ele ficou limpo. Na mesma hora, ele ficou limpo. Jesus tem toda a autoridade sobre a lepra. Tem autoridade sobre os demônios, tem autoridade no ensino, tem autoridade para curar todas as enfermidades, tem autoridade para purificar leproso.
Percebem como Marcos está apresentando Jesus para os romanos? Olha aí, romanos, esse aqui é o meu Deus. Está pensando o quê? Né? Estão pensando o quê? Vocês aí que gostam, né? Vocês romanos que gostam dos gladiadores, vocês que gostam dos imperadores, né? Pois olha aqui, vejam o meu Deus. Aí Jesus fez a ele uma veemente advertência. Em algumas Bíblias diz melhor, diz assim, advertiu ele severamente. Eu não sei se você carrega alguma Bíblia com essa palavra aí. Severamente, olha, assim, tipo com raiva, né? Olha, você não vai dizer para ninguém, rapaz. Então, pessoal inocente que pensa que Jesus estava com estratégia, com estratagema. Não, Jesus falou isso só para provocar ele, que era para ele dizer, porque no fundo, Jesus queria que... Não, Jesus não queria que ele dissesse. Não queria. Não era hora. Ah, não estou entendendo, você vai entender. Mas eu digo antes de você entender, que mesmo que você não entenda, quando Jesus mandar você fazer uma coisa, você faça. Se ele disser que não, não faça. Mesmo que você não entenda, entendeu? Entendeu? Tem coisas que você vê Jesus mandando você fazer e você não está entendendo, mas faça. Coisas que Jesus falou, não faça, e você não entende por que não é para fazer, não faça. Eu não entendo por que eu não posso fazer esse negócio aqui. Todo mundo está fazendo. Jesus disse que era para tu fazer? Não. Tu entende por quê? Não, entendo não. Não faça. Pode ser até que um dia tu venha a entender. Mas não espere entender para obedecer. Olha aí essa frase aí para colocar no Facebook. É o novo. No que diz respeito às palavras de Jesus, não espere entender para obedecer. Obedeça, crendo que ele sabe, ele entende. Ele entende. Então ele despediu o leproso. Inclusive a palavra no grego para despediu é a mesma que Marcos usa quando Jesus expulsava o demônio. Expulsou dali. Pronto, vai-te embora. Talvez já sabendo, esse cara não vai me obedecer. Eu mandei ele não dizer nada, eu sei que ele não vai me obedecer. E ele ainda disse no versículo 44, olha, não diga nada a ninguém, mas vai e mostra aos sacerdotes e oferece por tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Isso aqui é uma lei que está lá em Levítico. Quando um leproso tinha a sorte, a oportunidade, o milagre de ser curado, ele não podia voltar, chegando de novo, não. Porque o pessoal sabia, conhecia. Que é isso? Está entrando aqui leproso. Não estou mais leproso, não. Não, ele tinha que passar por uma burocracia. Tinha que ir lá no sacerdote. O sacerdote olhar, examinar, reconhecer, dar o atestado. Você está curado, pode voltar para o convívio da comunidade. Jesus, faça isso, porque ainda estava em vigor a lei de Moisés, naquele período. Jesus diz, não vim para abolir, vim para cumprir toda a lei, inclusive a de Moisés, né? Que depois passou. Mas, tendo ele saído, já vamos terminar, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto, e a divulgar a notícia, vou parar aqui, divulgar a notícia. Aqui não diz nem se ele foi no sacerdote, talvez ele tenha desobedecido às duas ordens. Jesus diz, vai no sacerdote, Jesus diz, não fala nada para ninguém. Talvez ele tenha desobedecido às duas. Aí, quem defende o leproso diz, não é porque Jesus fez uma coisa muito grande, ele não aguentou. Tudo bem, mas ele errou. Ele errou. Por que ele errou? Está aqui a explicação. Porque chegou no ponto de Jesus não mais poder entrar publicamente em qualquer cidade. Entenderam, irmão? Ele atrapalhou o andamento
do ministério de Jesus naqueles lugares ali. Por isso que eu disse, Jesus mandou fazer, faça. Jesus disse que não é para fazer, não. Ah, Jesus, mas é porque é para o bem, é para fazer o bem. Ele podia ter argumentado, Senhor, estou fazendo o bem, estou falando, estou testemunhando o que o Senhor fez comigo. Mas Jesus disse que não era para fazer, então não era para ele ter feito. Ele fez, trouxe esse prejuízo aí, de que Jesus agora não conseguia mais entrar em qualquer cidade. E ficava em lugares ermos, quer dizer, isolados, desertos. Mas mesmo assim, de toda parte, o pessoal descobria onde ele estava e ia ter com ele. Mas isso atrapalhou por algum momento o ministério dele, porque nada consegue impedir Jesus. Ele cumpriu cabalmente o seu ministério. Agindo Deus, quem impedirá? Mas que nós não sejamos pedras de tropeço no ministério de Jesus, irmãos. Amém? Tem gente que quando fala de Jesus faz atrapalhar. Desculpe aí, irmão. A pessoa bota lá na rede social, lá, o celular aqui assim, bater a selfie. Indo adorar o meu Senhor. Chega na igreja, aí fica se filmando, cantando. E para que isso, irmão? Que forma é essa de falar de Jesus? Irmão, desculpe aí, irmão. Desculpe, porque parece que eu estou sendo injusto, mas é uma análise racional. De quem esta pessoa está falando? Hein? De quem ela está falando? Dela. Jesus é apenas um ator coadjuvante que serve para alavancar a fama dela. Olha aí, ela é de Jesus. Jesus está em segundo plano, entendeu? Cuidado. Devemos falar de Jesus do jeito certo, do jeito que ele mandou. É Jesus na frente, a gente atrás. Ele cresça e eu diminua. Que o Senhor coloque com firmeza os ensinos dessa sua palavra no nosso coração. Que Ele tenha misericórdia de nós. Que Ele nos cure de nossas dores, enfermidades, lepras espirituais, angústias existenciais. Que nós tenhamos a certeza de que Ele sempre está conosco. E que nós o obedeçamos em todas as circunstâncias de nossas vidas, em todas as situações que vivemos, para a glória dele, no nome de Jesus.